Boru Aborio, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. A gente acabou de passar pelo dia 24 de dezembro, então acredito que você esteja assistindo, na verdade, esse vídeo no dia 26 de dezembro. E aí eu quero trazer aqui um detalhe interessante, né? Tem muita gente que não sabe, mas a gente que é do Ixexé, a gente acaba passando, né, a cultura que lá ocorre, que é uma luta no dia 24 de dezembro contra a imagem de Exu vinculada ao diabo, vinculada ao Satanás, vinculada ao anticristo. Quem fez o meu curso Exu do Caso Organização sabe do que eu estou falando, mas vou aqui dar um pequeno exemplo, né? É uma tentativa de não associar Exu às questões de outras religiões e muito menos a uma figura, né, digamos assim, negativa, que tem um peso muito grande para a sociedade. Então, no dia 24 de dezembro, em território iorubá, eles levantam, né, manifestações e hashtags como Exu is not Satan, Exu não é o diabo. Então, isso é algo muito importante para quem cultua o orixá desvincular essa imagem negativa que as pessoas fazem de Exu, orixá Exu. Mas o vídeo de hoje, né, como a gente bateu mais uma dezena, eu quero trazer uma espécie de ritual. E por que eu coloquei entre aspas? Na verdade, a gente vai falar hoje um pouco de ecologia dentro do que é o orixá. A gente vai falar sobre responsabilidade de culto, mas principalmente sobre responsabilidade do que a gente faz em ambiente que deveria ser sagrado. E por que eu falo deveria? Porque vai depender muito da sua relação com aquilo que você faz para o orixá. Né? Então vamos lá. Passamos do Natal, estamos chegando no Réveillon, no Ano Novo. E aí a gente tem uma cultura aqui no Brasil onde todo mundo que não é macumbeiro se torna macumbeiro nessa época. Chega a ser algo hipócrita. Mas enfim, não vamos levantar aqui questões em relação a esse debate, mas sim sobre sua responsabilidade. E aí as pessoas elas têm como costume oferendar e emojar dentro desses dias, né? Do dia 31 para o dia 1º, dia 2, e por aí vai. Não existe problema nenhum em relação a isso. O único problema é, se eu estou lá, né, dentro do ambiente em que eu vou cultuar o orixá, eu preciso ter um culto com sabedoria, eu preciso ter um culto com responsabilidade. E aí você pode me perguntar, mas Babá, o que seria então essa responsabilidade? A gente vê as pessoas levando, por exemplo, velas para dentro da natureza. É algo que o orixá precisa? É algo que a gente deve se questionar. Ah, mas eu gosto de fazer porque eu tenho esse ritmo, eu tenho essa cultura, eu já faço isso há muitos anos, eu acho que vai ficar faltando. Ok, acho que você pode até fazer, mas falando da responsabilidade, né? Então eu não posso encostar essa vela, por exemplo, no tronco de uma árvore, no muro de uma pessoa. E se eu estou falando da praia, né, desse lugar, desse elemento, digamos assim, alimento ali no caso é o fogo, né? Mas enfim, é o local mesmo, né? Onde as pessoas prestam culto. Eu tenho que ter responsabilidade porque outras pessoas podem acabar pisando nessa vela. Pisar numa vela apagada não é tão problemático assim, mas tem todos os outros itens que compõem esse ritual. Né? Então, por exemplo, a gente vê pessoas oferendando champanhe, a gente vê pessoas oferendando ahn, inúmeras coisas, né? Perfumes, bijuterias, ahn, tudo que você possa imaginar. Acho que eu não conseguiria nem falar, porque tem pente, tem sabonete, tem blá 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 blá, um monte de outras coisas que as pessoas oferecem para ir moldear. E eu acho que tudo bem, como eu disse, desde que a gente tenha responsabilidade. Então, se eu vou lá ofertar champanhe para ir moldear, se faz parte da minha cultura, não é o que eu pratico, mas é o que as pessoas praticam, então eu estou aqui falando em respeito, né? Em respeito até com pessoas de outras religiões e que vão usar esse ambiente, vão usar essa água do mar, essa praia, naquele mesmo dia ou até mesmo em outros dias. Então eu preciso deixar somente o que eu vou oferendar lá. Orixá não vai se alimentar da garrafa de vidro. Orixá não vai se alimentar da rolha que você estourou o champanhe, muito menos daquele fiapo de arame. Acho que essa é a melhor expressão, sabe? O fiapinho do arame. O arame do champanhe.
As pessoas se preocupam com o vidro, mas elas esquecem que esse arame, ele muitas das vezes pode até ferir uma criança, um adulto, um animal, né? A gente vê uma luta muito grande aqui no Brasil para que reduza o número de plástico sendo colocado, lançado ao mar, né? O canudo aqui no Rio de Janeiro foi um bom exemplo disso, onde o comércio retirou o canudo por conta das tartarugas. E aí, se eu vou lá, praticante de culto orixá, oferenda a Iemonjá e deixo isso lá, nossa, que desserviço. Então é muito importante que você que vai lá oferendar o seu champanhe, que você ofereça somente o líquido, e não o vidro, e não o plástico, e não o arame. Isso serve para as outras coisas também, né? Quando a gente fala de ecologia dentro do culto ao orixá, a gente está falando, se eu quero levar frutas para Iemonjá, ela não vai comer o alguidar de barro, ela não vai comer a louça, ela não vai comer ah, pa- papelão de alguma forma, né? Então é muito mais fácil fazer um culto mais próximo do que o Xaxé pratica, que é ofertar o alimento à água, alimento, né? Que isso fica muito bem claro. Quem conhece Iemonjá sabe por que do alimento. E aí que eu vou dar uma certa diquinha, né? O nome Yeye Omoeja, a mãe dos filhos peixes. Então, quer alimentar Iemonjá? Alimenta os filhos dela. Alimenta os peixes. Né? Você vai fazer um belo do serviço, vai trazer o axé de Iemonjá para sua vida, e vai conseguir celebrar ali seu culto de maneira ecológica, sabe? Responsável. E aí o orixá traz bênçãos ainda maiores para a nossa vida quando a gente faz isso. Então vai lá e oferenda aquilo que é importante, aquilo que peixe come. O perfume o peixe não vai comer. E aí uma das coisas que eu falo para as pessoas é: mas aí eu sempre cultuo Iemonjá com perfume. Borrife. Não precisa jogar na água, borrife no ar. De alguma forma, né, se você acredita nisso, Iemonjá vai receber esse perfume. Agora, sabonete já fica um pouquinho complicado, pente já fica um pouquinho complicado. Espelho, então, nossa, que perigo, né? Porque se você bota um espelho dentro da água, ele pode se chocar numa rocha, alguém pode pisar, ele pode afundar um pouquinho na areia, alguém pisa. Então a gente precisa ter muita responsabilidade. A gente cansa de ver no dia 31 para o dia 1º, às vezes até em outros dias, os restos dessa grande festividade. Entendo que nem todo mundo que vai lá fazer isso de fato cultua o orixá, como eu disse. Tem gente que faz porque se torna macumbeiro somente naquele dia, porque passa por uma crendice popular. Mas ainda assim, a gente que faz isso, né, a gente que é cultuador de orixá, a gente precisa então fazer de maneira muito responsável. E aí, já que a gente bateu mais uma dezena, eu não vou dar uma receita, mas eu vou dar aqui dicas, né? Quer levar comida para Iemonjá? Quer levar oferenda para Iemonjá? Quer levar para agradecer? Quer levar para pedir? Quer levar para se limpar junto de Iemonjá? Leve ebô, leve canjica, sabe? Mas leve e dê na sua mão. Realmente ofereça água. Né? Ofereça a Iemonjá diretamente da sua mão na água. Eu te garanto que você não vai sujar o meio ambiente, de que você vai alimentar os filhos, os peixes, e que vai receber o axé de Iemonjá. Leva a Ecó a caçar. Pode levar até mesmo frutas, né? Já que a gente está falando aqui sobre as frutas também, então pode levar. Pode levar comidas que você tenha no seu coração, que tenha parte da sua vivência espiritual e que você sabe que a mod aceita. O que não dá para fazer é sempre levar um monte de coisas que vão estragar o meio ambiente, vão estragar o que seria o axé de Iemonjá. Quer levar flores? Será que ela precisa de flores com espinhos? Será que ela precisa de muitas flores? Ou será que aquilo também suja um pouco do meio ambiente? Eu costumo falar que flor ela até vai se decompor, né, naturalmente ali, mas as pessoas elas têm colocado tantas coisas que quando você olha a orla da praia, a orla tá suja, né? Então é sobre essa responsabilidade também. Não adianta eu achar que é somente jogar ali, tá tudo certo, virar de costas e ir embora. Outras pessoas pisarão ali, outros seres, né? Porque temos pássaros, temos cães, temos gatos que podem passar por esse ambiente. Então a gente precisa ter realmente responsabilidade. Fora que tem coisa que é muito ruim, mesmo que seja natural, é muito ruim para o meio ambiente. Por exemplo,
derramar muito epô na água, você está poluindo de uma certa forma aquela água. E aí uma outra curiosidade. Iemanjá a gente está acostumado a ver no Brasil sendo cultuada no mar. Axé, tudo bem, né? Mas quando a gente saúda Iemanjá com Odoia, a gente está saudando a mãe do rio. Né? Então é muito importante que a gente entenda o que a gente está falando. Iemanjá não vai ficar triste com você porque você só sabe saudá-la com Odoia. Mas você pode Epo Iemanjá, sabe? Você pode Epa Omio. Olha só, Omio. Né? Ela é uma Olomi. Orixá Olomi, orixá da água. Né? Então você pode saudá-la saudando a água. E a gente não pode esquecer que naquele lugar ali, né, tem a força de Olokun, tem a força de Ajay, né, tem a força de outros orixás que são também importantes serem cultuados, mas as pessoas esquecem. Né? Como eu sempre digo, tá tudo bem, desde que você faça o certo, desde que você faça aquilo que faz sentido. O que eu estou dizendo no vídeo de hoje é: não faz sentido cultuar orixá e degradar o meio ambiente. Não faz sentido cultuar orixá sem responsabilidade. Não faz nenhum sentido. Então leve sim aquilo que faz sentido, traga de volta aquilo que não faz sentido. Sua bacia, seu prato, seu alguidar, sabe? Seu papelão, seu papel, seu plástico, seu arame. Traga de volta. O vidro. Traga tudo isso de volta, porque isso aí Iemanjá não gosta. O orixá não gosta. O orixá não vai consumir isso. Isso é mero recipiente. O que será consumido está dentro. Ah, mas eu vou botar só um pouquinho do champanhe para Iemanjá. Ué, e todo o restante? Então joga lá todo o champanhe, mas traga de volta a garrafa de vidro e joga na lixeira. Não bota na areia, não. É sobre essa responsabilidade. Aí chega no dia 2, 3 de janeiro, a praia está imunda. Imunda. E em tempos de internet, né, fazem memes. Já falavam antes, né, mas hoje fazem memes de Iemanjá devolvendo tudo aquilo que foi desperdiçado, talvez, que foi jogado para ela, lançado ao mar. Né? Ela está revoltada e jogou de volta. Quantas vezes eu escutava sobre isso? E sem poder nem, ao menos, argumentar, porque os irmãos fazem de maneira errada, né? Então, na maioria das vezes eu falava, não, mas eu pratico diferente. Eu não concordo com isso. A última vez, inclusive, que eu fui assistir queima de fogos na praia, eu vi pessoas recolhendo e eu também ajudei a recolher um pouco desse material. Não tenha medo, tá? Essa questão de que vai mexer na macumba da outra pessoa e que a macumba vai pegar, sinto muito, não é bem por aí. Então, a gente está ali também tirando o que é negativo para o orixá, né? E botando no lugar certo. Então, a gente precisa ter um culto de responsabilidade e levar para a praia, levar para a natureza aquilo que faz sentido. Como eu disse, quer acender a sua vela? Acenda. Mas acenda com responsabilidade. Cavar um buraco, acender sua vela? Ok. Mas uma pessoa depois está andando ali e cai nesse buraco, nossa, que desserviço. Por isso a gente precisa prestar atenção. Ah, mas babau, não encostei na árvore. Não encostou, mas deixou o buraco aberto. A pessoa torceu o pé porque caiu com o pé dentro de um buraco desse. Né? Então é preciso ter responsabilidade mesmo. Bom, o vídeo de hoje ficou um pouquinho longo porque eu queria falar desse um monte de assuntos. Faça o ritual de acordo com o que você entenda, mas aquilo que é benéfico. Seu Ori estará de olho. Exu estará de olho. Então não adianta fazer e depois falar que não fez, né? Que jogou coisa no mar e depois dizer que não fez. Porque seu Ori sabe que você fez e Exu também. E Emojá sabe, Olokun sabe, Adi sabe. Então muitas vezes a vida das pessoas nem prosperam tanto assim porque elas fazem um desserviço para si próprias. Então vamos cultuar Orixá com ecologia e com responsabilidade. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Aboru, Aboye, Aboxixé, Odabó e feliz ano novo. Né? Porque eu vou ficar um tempinho sem postar, acredito que uma semana, mas eu já te desejo um feliz ano novo e que 2023 venha com as bênçãos dos orixás. E que principalmente um orixá seja regente na sua vida. Ori, Oriu, Oriapoerei, Odabó.